Olá pessoal, meu nome é Sérgio Val Exílio, eu sou professor da Rede Municipal de Ensino, trabalho com ciências. Estamos aqui para dar continuidade ao projeto EducaLive, nesse momento de pandemia, de afastamento social. Lembrar que esse perigo ainda não foi embora, a gente ainda precisa muito, a gente precisa se manter, eu diria assim, de forma cuidadosa. Se tiver que ir à rua, tem que utilizar a máscara, o álcool em gel. Se puder evitar aglomerações, é muito importante, só para a gente manter a saúde das pessoas que nós amamos, que ficam dentro de casa, que estão conosco todo esse período e que depende também da gente. Então, assim, precisamos entender que esse vírus ainda não foi embora. Esse vírus ainda circula na nossa cidade. É preciso mantermos essa consciência, essa condição aí. Tá certo, pessoal? Mandar um abraço para todos os profissionais, todos os professores, professor Laírton, professor Robson, professor Renato Aquino, professor João de Matemática também, a todos os profissionais da Secretaria de Educação, Cássia, Diogo, todos os outros que estão aí se disponibilizando, que estão investindo seu tempo, se dedicando diretamente para levar essas aulas até vocês que estão em casa. Hoje a gente vai falar para o pessoal do 9º ano a respeito do sistema solar. A gente falou um pouquinho de química já, a gente já falou um pouquinho de genética, e a gente vai dando a ideia ao programa do 9º ano. A gente vai falar um pouco de ciência, voltando a falar um pouquinho do sistema solar com essa definição. Nós fizemos só uma pequena introdução e nós vamos falar um pouquinho a respeito do sistema solar. Hoje ainda é a primeira aula desse sistema solar. Essa aula é um pouco mais longa, então a gente dividiu em 2 etapas para que ficasse melhor explicado para cada um de vocês, tá certo assim? Então vamos iniciar o nosso trabalho falando desse sistema maravilhoso, do Sol, dessa maravilha que nós temos no nosso planeta, e como funciona todo eu diria assim, esses movimentos que facilitam o trajeto do próprio planeta. O sistema solar é um conjunto de planetas, a gente tem ideia disso, que tem asteroides e também tem cometas que giram em torno do Sol. Cada um se mantém em sua respectiva órbita, cada um vive em seu espaço sem atrapalhar, eu diria assim, propriamente dito, atrapalhar o espaço do outro planeta, do asteroide, e assim sucessivamente. Em virtude dessa intensa força gravitacional, a gente já comentou aqui, que essa força de atração para o centro da Terra, que ela é exercida por esse astro, possui massa muito maior do que qualquer outro planeta. Os corpos mais importantes do sistema solar são os 8 planetas, que giram em torno do Sol, descrevendo órbitas elípticas. A gente vai entender daqui a pouco o que é isso de fato. Isso é, semelhantes à circunferência ligeiramente excêntrica. A gente vai mostrar isso aqui para que vocês consigam visualizar melhor. E aí a gente tem uma imagem desses planetas que ficam próximos, eu diria assim, ao próprio Sol, e aqueles que ficam mais distantes, como Urano, Netuno e assim vai, tá bom? Júpiter e tal. Então, assim, o Sol, na verdade, não está exatamente no centro dessas órbitas. Como pode-se ver, a gente imagina um desenho muito simples para a gente entender, é a razão pela qual os planetas podem encontrar-se, às vezes, mais próximos ou mais distantes desse astro fabuloso. A origem do sistema solar propriamente dita, o Sol e o sistema solar tiveram origem há exatamente ou aproximadamente, porque é lógico, e são suposições de estudo baseados em teorias, em anos de pesquisa e tudo mais, 4,5 bilhões de anos a partir de uma nuvem de gás e poeira que girava em torno de si, e deu origem a isso, que a gente já falou outro dia aqui sobre essa explosão fabulosa. Sob a ação de seu próprio peso, essa nuvem se achatou, transformando-se em um disco.
em cujo centro formou-se o Sol. Dentro desse disco iniciou-se um processo de aglomeração de materiais sólidos que, ao sofrerem essa colisão, esse choque, né, entre si, deram lugar a corpos cada vez maiores, que seriam esses outros planetas. A composição de tais aglomerados relacionava-se com a distância que havia entre eles e esse astro-rei, que é o Sol. Longe desse Sol, desse astro, a temperatura era muito mais baixa, né? E os planetas possuem, na verdade, são mais baixos. E esses planetas possuem muito mais matéria gasosa do que uma matéria sólida. É o caso de Júpiter, Saturno, Urano e no caso de Netuno. Os planetas perto dele, ao contrário, perto do Sol, o gelo conseguiu se evaporar e resta-se apenas algumas rochas e alguns metais. É o caso de Mercúrio, Vênus, da Terra e também de Marte. E aí a gente tem uma imagem bem mais bonita com relação a essa condição, né? E a gente percebe a importância do conhecimento do próprio homem a respeito do sistema solar, eu diria assim, essa pesquisa, essa luta, essa condição de será que existe vida realmente em outro planeta? O homem está sempre relacionando a condição do aparecimento de água nesse planeta à ideia de existir vida, e a gente fica naquela curiosidade, será que é verdade? Será que existem seres que podem sobreviver, né? A gente já percebeu, fora do planeta Terra, a gente já percebeu que são milhões de planetas e são estrelas fabulosas, e outros sistemas também podem sim habitar a vida, mas o homem ainda não está preparado para entender essa coisa de será que existe vida fora do planeta. Existe um mistério ainda muito forte, que é o mistério da vida e da morte, que circula entre nós, que a gente sabe que nasce e vai morrer um dia, mas a gente ainda tem dificuldade para aceitar essa passagem, obviamente, porque a gente é muito apegado às pessoas que nós somos muito apegados às pessoas que nós amamos. Então, assim, nós não fomos educados, orientados para dizer assim, ó, a morte é só um até logo, ou a morte é fim de tudo. Na verdade, é um grande mistério, e o grande Criador de tudo isso deixa aí livre para que nós consigamos pensar de todas as maneiras, certo? O Sol é a fonte de energia que domina o sistema solar. Sua força gravitacional, sua força de atração, mantém os planetas próximos a ele, em sua órbita. E a sua luz, o calor, acaba tornando possível a vida, por exemplo, no nosso planeta, no planeta Terra. A Terra tem uma distância, em média, de aproximadamente 150 milhões de quilômetros do Sol. Isso é uma coisa que é um cálculo imaginário feito por alguns equipamentos eletrônicos, né? Essa distância percorrida à velocidade da luz levaria uma média de 8 minutos. Todas as demais estrelas estão localizadas em pontos muito mais distantes do que o próprio Sol. As observações científicas realizadas acabam indicando que o Sol é uma estrela de luminosidade e tamanho considerados médios. Existem outras estrelas e outras galáxias que são, na verdade, consideradas maiores do que o Sol. E que no céu existem incontáveis estrelas maiores, como eu acabei de falar, e mais brilhantes do que o próprio Sol. Mas, para nossa sorte, essa luminosidade, tamanho e distância foram exatos, para que o nosso planeta desenvolvesse formas de vida que nem a nossa. Se ele fosse mais perto do que isso, não haveria vida. Se ele fosse mais distante, também não haveria vida. Então a gente sempre acredita, eu particularmente sou muito crente nisso, eu acredito muito que existe um ser superior que contrabalanceou ali, que colocou tudo no seu lugar para que houvesse a possibilidade e a condição da existência de vida no nosso planeta. O Sol possui 99,9% da matéria de todo o sistema solar. Isso significa que todos os demais astros do sistema juntos somam apenas 0,1%. Ou seja, ele realmente é o dono da verdade, o dono de tudo, porque ele tem essa concentração de massa, né? Composição do Sol. O Sol é uma enorme esfera,
A gente está vendo aí ao lado essa imagem que retrata essa ideia de gás incandescente composto essencialmente de hidrogênio e também de hélio com um diâmetro de 1,4 milhões de quilômetros. 1,4 milhões de quilômetros. É muita coisa, na verdade é muito grande. O volume do Sol é tão grande que em seu interior caberiam mais de 1 milhão de planetas do tamanho do nosso. É muita coisa. É uma coisa realmente fabulosa e inexplicável. É muito grande, muito interessante. Para igualar o seu diâmetro, o seu círculo, sua circunferência, seria necessário colocar 109 planetas como o nosso ao lado um do outro, para a gente igualar só o diâmetro. No centro da estrela encontra-se um núcleo cuja temperatura alcança os 15 milhões de graus centígrados e onde ocorre o processo de fusão nuclear, por meio do qual o hidrogênio se transforma em hélio. Então, uma transformação química para que haja esse balanceamento lá. Já na superfície, a temperatura do Sol, né, isso é na parte interna, já na superfície a temperatura do Sol é de cerca de 6.000 graus Celsius, ou seja, uma temperatura que nenhum ser conseguiria sobreviver ao se aproximar demais dessa estrela fabulosa. Os planetas, com suas formações, a gente vai falar agora também suas organizações. Os planetas não produzem luz. É muito bom lembrar disso, Roger. Nenhum planeta do Sistema Solar produz luz, apenas refletem a luz do Sol, que é a nossa estrela do Sistema Solar. Teorias e ideias afirmam que os planetas também foram formados a partir de porções de massa muito quente e que todos eles estão resfriando, que eles se encontram nesse momento resfriando. Alguns, entre eles, a própria Terra, já que resfriaram o suficiente para apresentar uma superfície considerada sólida. Tá certo, pessoal? A própria Terra também possui essa superfície, que é onde a gente pisa, por onde a gente anda, considerado sólido. Um corpo celeste é considerado um planeta quando, além de não ter luz própria, gira ao redor de uma outra estrela. Então lembra, um corpo celeste só pode ser considerado um planeta quando ele não tem luz própria e também ele gira em torno de uma outra estrela. Os planetas têm forma aproximadamente esférica, ou seja, arredondada. E aí a gente lembra de algumas teorias mais atuais que se fala que o planeta Terra não é redondo e tal, aquela coisa bem interessante só para efeito de debate, mas que cientificamente não tem nada comprovado, obviamente, porque nós vivemos em um planeta extremamente redondo. Os seus movimentos principais são os de rotação e de translação. Cada planeta possui um eixo de rotação em relação ao Sol. O mais inclinado deles é o planeta Plutão, né? Pois o seu eixo de rotação em relação ao Sol é de 120 graus em posições matemáticas, eu diria assim. E aí a gente vê a ideia de como eles se organizam, né? Como a gente tem de formação. É o Plutão que, na verdade, teria essa inclinação para poder receber essa luz do Sol lá embaixo tal, e 120 graus em sua formação. Movimento de rotação, os planetas acabam girando em torno do seu próprio eixo, assim, ó. Eles giram em torno do seu próprio eixo, movimento de rotação. Isso determina uma linha imaginária que passa pelo seu centro. O observador terrestre tem dificuldade de receber ou de perceber, eu diria assim, esse movimento de rotação da Terra. A gente acaba não se dando conta que isso acontece sempre, durante todo o tempo. Para isso, deve-se notar que o Sol, do amanhecer ao anoitecer, ele parece ter se movimentado, né? Na verdade, quem se movimenta é o próprio planeta. Então a gente diz assim, o Sol nasceu de um lado, se pôs em um outro lado, então é ele que está andando. Na verdade, é o planeta que está realizando alguns movimentos que são imperceptíveis, que você não consegue ter a sensibilidade de perceber, mas que ele acaba realizando, né?
À noite, com a presença da lua, as estrelas e demais, a gente vê essa liberação do Sol, eu diria assim, porque o céu acaba ficando mais nítido, mais evidente, eu diria assim. E aí o movimento de rotação da Terra dura aproximadamente 24 horas, o que corresponde ao que a gente chama de ciclo diário ou ciclo de um dia. A Terra, por ser esférica, não é iluminada toda ao mesmo tempo. Então a gente percebe que quando é dia aqui, no Japão, que fica do outro lado do planeta, é noite. Quando é noite aqui, lá é dia. Quando é dia aqui, lá é noite. E assim vice-versa. Porque como ela tem uma forma arredondada, achatada um pouquinho nos polos, mas muito arredondada, a gente percebe que é impossível dela ser iluminada de uma só vez durante as próprias 24 horas. Então, assim, o ciclo do dia e da noite ocorre graças ao o movimento realizado pelo planeta de rotação em relação ao Sol, ou seja, ele dá uma volta em seu próprio eixo, enquanto que o planeta está girando sobre seu próprio eixo, é dia nas regiões que estão iluminadas pelo Sol, que é o período claro. Salvo algumas regiões que a gente percebe, por exemplo, que no verão, nos polos principalmente, o período de sol se estende muito, vai até 8, 9, 10 da noite, muitas vezes algumas regiões, né? Simultaneamente é noite nas regiões não iluminadas naturalmente, então quando escurece é noite, mas mesmo assim a gente dá um período de, a partir das 18 horas, inicia-se o período noturno. No inverno, como a gente tem mais distância da Terra com relação ao Sol, a gente percebe que os dias da gente são mais curtos. Ou seja, como a gente está vivendo nesse momento, o dia escurece mais rápido, porque a gente está no inverno. Então é o período do ano em que o Sol está mais, nós estamos, o planeta Terra se afasta um pouquinho da proximidade do Sol. E no verão, eita, que época quente, que época gostosa, época que a gente vai, nós que somos da região litorânea, vai tomar um banho de praia, é no período que o planeta se aproxima um pouco mais do Sol, realizando todos os seus movimentos de rotação durante 24 horas. E esse outro movimento que afasta e que aproxima o planeta do Sol é o movimento de translação que a gente vai ver agora. O movimento é executado pelos planetas ao redor do Sol. E o tempo que leva cada um para dar uma volta completa no período orbital é de aproximadamente 365 dias, 6 horas e 6 horas para se completar efetivamente esse ciclo de aproximação do planeta com relação ao astro-rei, ao Sol. E o movimento de rotação, isso é um movimento de relação, o movimento de rotação ele é realizado durante as 24 horas, que é uma volta em seu próprio eixo. A Terra e seu movimento de translação forma uma elipse pouco alongada, bem próxima a circular. Já o planeta Netuno traça sua órbita elíptica de forma bastante alongada. Em razão do movimento, eu poderia dizer assim, de translação e da posição de inclinação do eixo da Terra, cada hemisfério, cada extremidade, cada hemisfério, alternadamente mais exposto aos raios solares durante o período do ano, é considerado quente naquele período mais próximo. Isso resulta nas 4 estações do ano, como eu falei, verão, outono, inverno e primavera. Nos meses de dezembro a março, o hemisfério sul, localizado ao sul da linha do Equador, fica mais exposto ao Sol. Eu acabei de explicar isso. É quando os raios solares coincidem de estar mais forte, perpendicularmente em uma posição sobre pelo menos alguns pontos do hemisfério sul. É quando acontece de verdade o verão nessa região. Tá certo, pessoal? Depois de 6 meses, dos meses de junho a setembro, a Terra já percorreu metade de sua órbita. O hemisfério norte, localizado ao norte da linha do Equador, fica mais exposto ao Sol. E assim os raios solares acabam ficando mais próximos a essa região por pelo menos alguns pontos, alguns pontos do hemisfério norte. É verão nesse período no hemisfério norte. Então, enquanto é verão no hemisfério norte, com os dias mais longos, como eu acabei de explicar, e as noites mais curtas,
é inverno no hemisfério sul, onde os dias tornam-se mais curtos e as noites mais longas e assim vice-versa. Em 2 períodos do ano, de março a junho e de setembro a dezembro, há essa variação. Há posições da Terra na sua órbita em que os 2 hemisférios são iluminados igualmente, ou seja, eles ficam em uma posição em que recebem os raios solares de maneira igualitária. É quando ocorrem de forma alternada nos 2 hemisférios as estações climáticas de primavera e outono de maneira alternada. As estações do ano são invertidas entre os hemisférios sul e norte, nesse período de incidência solar nos 2 hemisférios ao mesmo tempo. Por isso é possível, numa mesma época do ano, por exemplo, pessoas aproveitarem o verão numa praia do hemisfério sul, enquanto outras conseguem se agasalhar por causa de uma nevasca no inverno no hemisfério norte. Então há uma contraposição. Nas regiões perto da linha do Equador, ali dividindo o planeta ao meio, tanto em um hemisfério quanto em outro, ocorre constantemente a incidência desses raios solares, fazendo com que haja calor, aconteça uma temperatura mais elevada durante todo o ano. Há apenas a estação das chuvas e normalmente a estação das secas. A gente costuma dizer que isso é muito comum. A gente percebe que a nossa região, por exemplo, aqui, a gente não tem muito outono ou muito, eu diria assim, muita primavera, outono e primavera. A gente tem um período que chove muito e um período que faz muito sol, porque a gente se encontra mais próximo dessa linha divisória aí. Em virtude da curvatura da Terra e da inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao seu plano de órbita, os polos recebem raios de Sol bastante inclinados e isso pode, obviamente, elevar a determinadas temperaturas daquela região que recebeu essa incidência maior de Sol por um longo período do ano. Ou seja, os raios solares não chegam aos polos. Por isso, essas regiões são consideradas também muito frias. Para os moradores dessas regiões, só há 2 estações climáticas. Umas que eles chamam de inverno e outras que eles chamam de verão, como eu acabei de falar anteriormente, porque naturalmente ficam em uma situação considerada complicada com relação a essa distribuição no que se refere ao calor. Falando agora um pouquinho dos planetas do sistema solar. São 8 os planetas clássicos do sistema solar. A gente vai falar especificamente de cada um pouquinho. Nessa primeira aula a gente vai falar de alguns e na continuidade na próxima semana a gente vai dar uma ideia do restante dos planetas. Mas a ordem de afastamento do Sol, com relação aos planetas seria essa: Mercúrio, Vênus, Terra, depois da Terra, Marte, depois de Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Ou seja, a gente percebe que são pelo menos aí, uma quantidade de 8 planetas que a gente tem essa ideia, né? 9 planetas que nós temos essa ideia de organização, foi só um equívoco. A partir dos avanços tecnológicos que possibilitaram a observação do céu com instrumentos ópticos, como lunetas, telescópios e outros, os astrônomos vêm obtendo informações cada vez mais precisas a respeito dos planetas e dos satélites, esses pequenas, eu diria assim, luas que acabam se mantendo próximos a esses planetas. E aí a gente tem o caso do próprio Mercúrio, que é o planeta mais próximo ao Sol e o menor do sistema solar. Ele é rochoso, praticamente sem atmosfera, e sua temperatura varia muito, chegando a mais de 400 graus Celsius positivo. Então, assim, possui um lado voltado para o Sol e cerca de 180 graus Celsius negativo do lado oposto. Mercúrio não tem satélite, é um planeta que possui um movimento de translação de maior velocidade. O ano em Mercúrio tem apenas 88 dias, enquanto aqui a gente passa 365 dias e 6 horas para completar um ciclo anual. Mercúrio consegue
desenvolver todo esse ciclo em 88 dias. O aspecto da superfície é parecido com o da nossa Lua, toda coberta de crateras que são originadas da colisão de corpos celestes que ficam vagando pelo espaço. A gente tem aí uma imagem de Mercúrio. Gente, a gente vai ficando por aqui nessa aula. Nós vamos dar continuidade aos planetas do Sistema Solar na próxima aula do 9º ano de Ciências. E eu continuo dizendo assim a vocês, fiquem em casa, tenham muito cuidado, se tiverem que ir à rua, evitem as aglomerações, evitem o contato direto com as pessoas. O vírus ainda está na nossa sociedade, ainda está na nossa cidade, para ser mais preciso, ele está por aí circulando e é preciso que a gente tenha um mínimo de cuidado na hora, eu diria assim, de ter o contato com as pessoas na rua. Use a máscara, o álcool gel, mas tenham muito cuidado, tá bom, pessoal? Um grande abraço do professor Sergival e até a próxima aula.